Bom, hoje nós tivemos dois movimentos aí meio paralelos, bem interessantes. Primeiro foi o aparente recuo da Globo em relação a Bolsonaro. Aquele fator renovação de concessão, acho que pegou fundo lá. A Globo está desde daquela entrevista, daquela matéria sobre o porteiro, explicando que foi isenta porque mostrou que o Bolsonaro estava em Brasília, logo o Bolsonaro não podia ter atendido o telefone. Hoje nós colocamos no GGN a prova definitiva, um blog do Rio de Janeiro, que pegou a prestação de contas do condomínio, da administradora, para um dos condôminos, mostrando o pagamento para um sistema de telefonia que transfere ligações para celular. Ou seja, e a Globo hoje, o William Bonner, com toda a solenidade dele, fala, mas a Globo mostrou que Bolsonaro estava em Brasília, logo não poderia ter atendido o telefone. Então, você vê, ela tem uma informação adicional que dá um checkmate ainda, porque ainda não comprova que ele atendeu o telefone. Mas comprova que ele poderia ter atendido o telefone. E ela não usou. Ontem, o Lauro Jardim trouxe uma entrevista, em off, obviamente, com a Polícia Civil, dizendo que a voz daquele porteiro que aparece na gravação do Carlos Bolsonaro, conversando com a casa do Rony Lessa, que é o assassino, não é a mesma voz do porteiro que deu depoimento. Hoje ele volta ao tema lá, mostrando que a Polícia Civil tem a gravação, tem um depoimento gravado do porteiro, portanto pode comparar as vozes. Mas nem o Jornal Nacional passou ao lado disso, a Folha passou ao lado, e agora todo o movimento em cima do que nós cantamos lá atrás. O que eles querem é enfraquecer Bolsonaro, efetivamente, não pode dar gás para o Bolsonaro, enfraquecendo a única âncora é Paulo Guedes, e são as reformas do Paulo Guedes. Nós vamos falar sobre as reformas daqui a pouquinho, mas um outro segundo movimento complicado foi esse da Polícia Federal, um delegado da estreita confiança do Sérgio Moro, pedindo a prisão preventiva aí da Dilma Rousseff, do Guido Mantega, de senadores, ex-senadores. E é interessante, repare que o Jornal Nacional não deu uma nota sobre isso. Por quê? Porque, dentre os locais que foram vasculhados pela Polícia Federal, está o Ibope, com estreitas ligações com a Globo. A denúncia é um amontoado de factóides. Diz que o Guido Mantega negociou com a JBS para dar contribuições de campanha para todos, um conjunto de candidatos, de senadores e candidatos à reeleição, Renan Calheiros, aquele Eduardo Braga, da Amazonas. A JBS ela dava para todos os senadores, e ela deu mais ainda para a campanha do Aécio. Então, a troco de quê? O Guido iria entrar nessa parada para conseguir recursos para senadores que tinham luz própria e tinham contato direto com a JBS. São aquelas manipulações da Lava Jato, e agora com esse agravante de pretender prender Dilma Rousseff. Então, você tem, digamos, de um lado, a mídia atuando para enfraquecer o Bolsonaro, mas para abrir espaço para essas reformas do Guedes. Do outro lado, o Sérgio Moro, junto com o Fachin. O Fachin ainda teve esse bom senso de não autorizar a prisão, mas o Fachin, hoje nós mostramos no outro artigo, no GGN, o Fachin, o comprometimento dele com a Lava Jato é escandaloso, escandaloso. Tem um episódio que nós relatamos lá que um delegado, inadvertidamente, ele deixou entrar no processo um documento em que ele questionava manipulações que teriam ocorrido nos arquivos Odebrecht, aquele Drozes que veio da Suíça. Então, os advogados do Lula, quando perceberam aquilo, tentaram colocar dentro do processo do Lula. E o Sérgio Moro falou, não, isso aqui não tem relevância, então vai para outro local. E deu a entender, passou a dica que tinha um escaninho secreto lá, onde a Lava Jato guardava documentos que não ficavam à disposição da defesa, como tem que ser em qualquer julgamento. Então, esses advogados do Lula foram até o Fachin e entraram com um pedido para ter acesso a esses documentos. O Fachin, inadvertidamente, deu acesso aos documentos. Daí o que acontece?
juíza que substituiu o Moro, Elizabeth Hartzler, eu acho, disse que não iria entregar aquele material. Simplesmente não iria entregar o material. Daí fez uma interpelação à Lava Jato, ao Ministério Público do Paraná, a própria empresa JBS. Daí, quando o assunto vai... Ou seja, ela desobedeceu uma ordem ministerial. Daí, quando volta para o Supremo, que cai a ficha do Fachin lá, que o Moro deve ter entrado em contato com ele, alertado que não era para ele abrir o espaço, ele volta atrás. Então, os advogados vão lá para isso e falam, o senhor autorizou isso aí. Ele transforma aquilo em uma perícia. Então, vamos fazer uma perícia no banco de dados. O pessoal fala, não, nós queremos acesso ao banco de dados. Daí ele aprova 4 ou 5 medidas protelatórias lá, não dá esse acesso ao banco de dados, e agora o Supremo vai votar isso porque o Lewandowski pediu vistas do processo, então sai das mãos monocráticas lá do Fachin e entra para a segunda turma lá. Você tem lá, provavelmente são 5 votos, você tem 3 votos contra os abusos da Lava Jato. Então, você vê o nível que foi de montagem de uma estrutura que começa lá com o Sérgio Moro, passa para o TRF4, aquele grupo dos 3 desembargadores incumbidos de analisar as sentenças do Sérgio Moro, todos eles falando em uníssono, cometendo inclusive as penas aplicadas, que você tem interpretações diversas de juízes, eles faziam tudo do mesmo jeito, parecia, até brinquei que eram os sobrinhos do Pato Donald. Daí, quando você vai para o STJ, você tinha o ministro Félix Fischer, também do Paraná, igualzinho. O Félix Fischer parece que não volta mais para o Supremo, ele está para o STJ, está muito doente, mas já providenciou uma substituição. Então, você tem uma linha que não dá margem para nenhuma chance para o acusado, no caso, o acusado político, aí, que foi o Lula. Né? E daí vamos chegar nesse pacote do Paulo Guedes. Esse pacote é uma imoralidade. Né? O Paulo Guedes fala, não, com esse pacote vamos trazer a paz social, vamos acabar com as disparidades de renda, uma maluquice. O que ele faz é o seguinte, em relação aos municípios, os municípios têm um mínimo que eles têm que aplicar em educação e saúde. Se você tira esse mínimo obrigatório aí, os municípios, você não tem controle, os municípios vão dispersar esse dinheiro por tudo quanto é lado. Daí vem o Paulo Guedes e fala, não, a partir de agora os municípios vão ter condições de aplicar com mais eficiência esse recurso, então vamos tirar a obrigatoriedade desse mínimo aí, educação, ou juntar educação e saúde e ficar os dois brigando pelas migalhas. É um projeto muito maldoso. Né? Então, você cria restrições de toda a ordem, reduz os gastos sociais. Nós temos uma boa entrevista que fizemos com o técnico do IPEA sobre os impactos de saúde, educação e tudo. E quando lá na frente, se a economia recupera e tem sobra de recursos, não vai para a população, vai para quitação de dívida aí, ou para investimentos públicos, ou para outras. E daí ele pega fundos constitucionais e fala, a partir de agora, esses fundos constitucionais, 200 e tantos, 20 bilhões que estão sendo mal aplicados, vamos aplicar no combate à miséria. A maioria desses fundos é para combate à desigualdade. Ele tira de lá, diz que vai aplicar uma parte no combate à miséria, não se sabe de que jeito, e outra parte em investimento. Ou seja, é um desmonte absoluto de fundamentos básicos do Estado. E daí cria essa fantasia, não, se fizer tudo isso, vamos ter um Estado eficiente. A mesma asneira do André lá, do André, que é muito mais preparado que o Paulo Guedes, o André vem com essa ideia de que esse controle de gastos é uma ficção destinada a impedir crescimento da economia, esse negócio todo. Mas então a maneira seria, uma das saídas seria desvincular dinheiro para aumentar a eficácia. Gente, quando você desvincula, você tem que perguntar o seguinte, quem que vai aplicar esse dinheiro? Esse dinheiro não vai ser aplicado por seres racionais, vai ser aplicado por prefeitos, por políticos, por governadores, que tem todo o seu jogo de interesses. Aí a população vai para o vinagre. Então, e a mídia o que faz? A Folha já... Quando você pega economistas aí, liberais clássicos, não esse padrão Paulo Guedes aí, que é um padrão complicado aí. Você vê a afirmação dele aí, que o problema do pobre é que ele não poupa.
São esses absurdos monumentais, né? Então, o Paulo Guedes, o que ele propõe, agora ele está com o discurso, não, nós vamos criar um novo país respeitando o passado. Não respeita, ele não tem conhecimento. O que é respeitar o passado? Eu tenho aqui um conjunto de medidas de fundos que fazem uma determinada função, atendem a uma determinada clientela. Eu vou mudar, vou acabar com isso tudo, e o resultado final? Não é preocupação dele. Você vê, um dos pontos que ele coloca são cláusulas pétreas da Constituição que ele tenta derrubar, criando em momentos de crise provisória. Então, se tiver uma crise durante 2 anos, você não tem mais aumento, não tem mais promoção, não tem mais. Você pode até reduzir salário do funcionalismo. Quem que são preservados aí? Ministério Público, Poder Judiciário, Itamaraty e militares. Ou seja, esse negócio da plutocracia, do controle do Estado pela elite das corporações, nunca foi tão nítido. Nunca foi tão nítido. E isso, uma parceria entre esse liberalismo deslocado, faz uma comemoração, nossa, esse ano agora, uma parte do investimento vem do setor privado. Sim, mas com 0,9% de crescimento esse ano. 0,9%. Qual a vantagem de você ter um investimento concentrado no setor privado se o investimento público, que é essencial para mover a economia, inclusive para ampliar o investimento privado, foi cortado por uma questão ideológica? Então, essa questão ideológica, esse pacto que você tem de um lado, os negócios de mercado, não são projetos de país. Você faz uma privatização da Eletrobras, tira qualquer chance do governo controlar uma empresa que é fundamental no fornecimento de energia, você tem o mercado à vista, aí, o mercado contratado, que é o que garante um mínimo aí de competitividade dos preços de energia, você privatiza a Eletrobras, você privatiza com golpes. Essa história da capitalização prévia da Eletrobras, o que é? Permitir aos atuais acionistas comprar ações da Petrobras do governo ao preço atual, em que ela tem controles sobre o preço de energia e tudo, e a nova Eletrobras vai ser uma empresa que vai poder pegar toda essa energia contratada e jogar no mercado livre, onde as cotações vão lá para o espaço. Então, em todos esses pontos, daí você pega aí o ministro de Minas e Energia, tem outro artigo também no GGN hoje, ele faz uma reunião lá na Marinha, no Almirantado, lá no Rio de Janeiro, com almirantes da reserva, com presidentes de clubes militares das 3 forças, demonstra um desconhecimento absoluto sobre matriz energética, sobre petróleo, sobre parte nuclear, e vendendo um peixe, aquele negócio fantasioso. Se fizer tudo isso, o Brasil vai crescer, vamos ter isenção, vamos ter equilíbrio social, vamos ter menos desigualdade. O Paulo Guedes falando. É um jogo complicado, né? Porque é um pacto entre os negócios de mercado, esse pessoal que vai ganhar com as privatizações, vai ganhar com a desregulação, vão ocupar a área de saúde, aí a população que exploda, que não tem a renda que exploda, de um lado, e de outro lado as milícias do Bolsonaro, né? Então, o fato da Globo não reconhecer hoje que o sistema de telefonia lá do condomínio do Bolsonaro transmite para celular, logo aquele álibi do Bolsonaro não vale. O fato de não ter explorado que a gravação do Carlos Bolsonaro pode ter sido manipulada. E daí a Folha hoje deu uma boa matéria sobre as investigações do caso Marielle, mostrando que há meses e meses já se sabia que o centro da investigação deveria ser o condomínio e as promotoras, o GAECO lá, que era um órgão do Ministério Público Estadual do Rio, que falava, não, esse é o órgão que efetivamente luta contra a corrupção, todo contaminado, aparelhado. Aparelhados. Eu não sei porque só promotoras aí, porque os homens erram muito mais também, mas desde lá de trás, promotoras envolvidas até o pescoço com o Bolsonaro, não caminhando nas investigações, não tomando as providências que deviam tomar. Daí você fala, por que não se apura nunca o caso Marielle? O caso Marielle não era o problema do policial que tentou desviar o assunto lá, criando falsas pistas, como ocorreu efetivamente. Estava no cerne, no coração da investigação do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, protegendo o Bolsonaro. Gente, não é esquerda e direita. É milícia. Poder. Então, vamos ver nos próximos tempos aí como é que vai ficar esse angu aí, porque
Vamos ver o Supremo agora. O Supremo vai ter esse conjunto de votações aí da segunda instância. Vamos ver o Toffoli, como vai se comportar. Depois vai ter a suspeição do Moro. Veja bem, depois de tudo que está acontecendo, e o Moro tentando recriar o clima de terror, a mesma jogada que ele fez com o Lula lá atrás, de vazar, de prisão preventiva para criar uma comoção e implantar o terror, tentou repetir com a Dilma agora. Tentou repetir com a Dilma. Grampear advogado, coisas que a própria Vaza Jato revelou hoje também. Então, é um jogo que tem uma falsa coesão em torno do Paulo Guedes. Vai ser deglutido ainda esse pacote do Paulo Guedes. Não sei a Folha, que já achou uma maravilha aí, sem estudar, sem nada. Hoje a Folha fala economistas maravilhados. Ali você vai ver os economistas, escolhe 3 que são a favor do pacote, não tem a divergência. Não tem as opiniões contraditórias, né? E é um pacote que arrebenta com o federalismo brasileiro, arrebenta com o mínimo de proteção social que você tem aí com gastos de educação e saúde. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Uma boa noite para vocês. Aí voltamos amanhã.